agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 13 de abril de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Ana Prestes, socióloga formada pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutora em ciência política, é organizadora e coautora da coletânea 100 anos da luta das mulheres pelo voto, além de secretária de Relações Internacionais do Partido Comunista do Brasil. Antes de começarmos a entrevista, quero pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O Opera Mundi é sustentado pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há 5 formas de contribuição. A primeira, você pode se tornar assinante solidário de Opera Mundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br/apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Está diante dos seus olhos. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Se colaborar com o Super Chat nos programas ao vivo, sua pergunta poderá ser lida e respondida por nossos convidados. Quarta forma de colaboração. Se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu demais. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Vou repetir, apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas 5 formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e em seus grupos. São ações simples que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Ana. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente a sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Obrigada. Uma honra para mim estar aqui. Sempre estou feliz de estar aqui. Aninha, quando foi a primeira vez na história política mundial em que as mulheres tiveram direito ao voto? Olha, Breno, essa é uma pergunta dos pesquisadores das pesquisadoras, mas a gente localiza na linha do tempo a gente localiza na linha do tempo a Nova Zelândia, Austrália, Nova Zelândia, como os primeiros países a terem tido o direito ao voto para as mulheres. A Finlândia Agora, você sabe também, que tem né? algumas comunidades nos Estados Unidos, cidades pequenas nos Estados Unidos, que também tiveram. A Nova Zelândia, a Finlândia também, não? Sim, aí tem toda uma linha do tempo que tem os países nórdicos também, tem Finlândia, tem Dinamarca, que eles também estão bem nessa dianteira aí, foram dos primeiros países. Qual foi o último? Tem algum país no qual ainda não é permitido o voto das mulheres? O último foi bem recente. Tem até aqui na minha linha do tempo, vou dar uma olhada. Se eu não me engano, foi Emirados Árabes ou... Acho que foi Emirados Árabes. Ainda tem algum país no qual as mulheres não têm direito ao voto? Olha, os países árabes é bem complicado. Alguns países árabes é bem complicado essa questão do direito ao voto, né?
Se ainda não tem nenhum, é por ali. Entendi. Quando e onde surgem os primeiros movimentos sufragistas? Então, nós temos assim uma mania de olhar só para o Ocidente, digamos assim, né? A gente tem uma mania de olhar só para o que vem da Europa, o que vem da América do Norte, Estados Unidos, né? Mas eu estava olhando, você sabe que eu até achei curioso isso, tem uma certa contemporaneidade das lutas sufragistas de alguns países que não estão mesmo nesse eixo, sabe? África do Sul, países da África, tem Japão também, mas a gente considera que o movimento sufragista, como a gente conheceu, caracteriza, que teve influência no Brasil, ele começa na Europa e Estados Unidos. No século XIX. Ainda no século XIX. Meados do século XIX. Você sabe que as primeiras, por exemplo, convenções nacionais de mulheres, que já se tratava a questão do voto nos Estados Unidos, são de 1850, 1849, 1850, por aí. Tem Seneca Falls, tem Ohio, tem algumas convenções que começam ali nos Estados Unidos nessa época. Mas também na França, a gente considera que a França, desde a Revolução Francesa, né, desde a Olympe de Gouges, que foi essa grande mulher, o ícone, né, da luta das mulheres na Revolução Francesa, a gente considera que desde ali ela já lança, né, já uma primeira experimentação. E as britânicas também, né? Mas a Revolução Francesa, desculpa a interrupção, mas a Revolução Francesa, ela não institui o direito ao voto das mulheres. Não institui, não. Mas o que eu falo assim é que. Mas isso já se apresenta como tema, isso já se apresenta como um problema, isso já é questionado, né? E então as mulheres francesas, as mulheres britânicas também, com toda a questão da Revolução Industrial, e aí nós temos algumas, né? Nós temos a Mary Wollstonecraft, que escreveu, né, um tratado, né, de reivindicações das mulheres. Nós temos a Harriet, que foi a esposa do John Stuart Mill, que inclusive influencia muito ele, né? Nós temos a própria Flora Tristan, né, que ela não é britânica, mas ela tem uma atuação França, Estados Unidos e também no Peru, né? Que também, inclusive a Flora Tristan foi contemporânea de Marx, de Engels, e tem todo um trabalho dela que a gente fala que foi invisibilizado perante esses grandes autores, né? Que ficaram considerados o movimento das sufragistas, ele nasce nas classes trabalhadoras ou nas elites dos países europeus e dos Estados Unidos? Essa é uma grande questão também, que permeia toda a história do sufragismo, porque nós sabemos que a história do feminismo é uma história de luta interna também, né, entre os feminismos, né? Então você tem o feminismo associado à luta pelos direitos das mulheres, associado a uma tradição socialista, né, que vem no bojo das revoluções socialistas, a própria Revolução Russa, e você tem um movimento liberal, burguês, das mulheres burguesas, né? Então, isso, inclusive, daqui a pouco a gente pode falar de Brasil, isso afeta aqui no Brasil também. Quem vão ser as sufragistas brasileiras, né? São mulheres brancas, de uma certa elite, que tem círculo, conseguem transitar nos círculos palacianos. Então, essa é uma das questões que permeia não só o feminismo, como a própria história do sufragismo. Então, por exemplo, quando nasce o 8 de março, quando começam as primeiras atividades das mulheres, final do século XIX, início do século XX, vai ser uma grande divisão entre elas, assim, porque as mulheres, como a Alexandra Kollontai, uma Clara Zetkin, elas vão falar assim, as mulheres principalmente as norte-americanas que puxavam muito a questão do voto, só querem lutar pelo voto, mas não estão atentas às questões das mulheres trabalhadoras, que tem uma outra profundidade. Mas mesmo nos Estados Unidos, você vai ter um movimento da classe operária, vai ter com o surgimento do movimento sindical, você vai ter essas mulheres também. O voto vai ser uma pauta para elas. Não vai ser a principal, mas vai ser o direito ao voto.
O elemento que leva à impulsão do movimento sufragista no século XIX foi de que natureza? Foi a incorporação das mulheres ao mercado de trabalho, o que precede a força do movimento sufragista? Do tipo, nós trabalhamos, queremos votar? Não, acho que até anterior. Você sabe que o movimento sufragista, a gente até fala isso no nosso livro, nos 100 anos, vários artigos tratam isso. Tem algumas questões, por exemplo, algumas lutas em que as mulheres se envolvem vão ser uma espécie de antessala do sufragismo. O abolicionismo, a luta pelo acesso à educação, e aí, quando começa assim para valer, né, a Revolução Industrial, com realmente muitas mulheres empregadas, né, nas fábricas, toda aquela situação que vai chocar essas mulheres, né, vai chocar a Flora Tristã, vai chocar, né, como chocou o Marx, o jovem Marx, né, chocou, né, quando ele percebeu do que se tratava, né. Isso também vai ser uma antessala dessas lutas que vão desaguar também nas lutas sufragistas. Mas a luta das mulheres pelo direito à política, isso foi uma coisa que eu também descobri pesquisando, né? Através das pesquisas. Está muito associada também à luta pelo direito à educação, sabia? A frequentar uma escola, as crianças terem acesso à escola e tudo, e mais tarde uma educação continuada. E as lutas abolicionistas, sabia? Principalmente nos Estados Unidos e Brasil também. A luta pelo abolicionista, ela foi uma espécie até de escola das mulheres do que é fazer política, do que era lutar por alguma causa, né? Na antiguidade... Fora as mulheres que estavam resistindo à escravidão, obviamente. Né? Uhum. Na antiguidade, na chamada democracia ateniense, ou durante o Império Romano, houve luta das mulheres pelo direito ao voto? Não sei. Teria que pesquisar, não sei mesmo. Tem gente que pesquisa essa época, né? Tem um livro, inclusive, sobre o patriarcado, da Gerda Lerner, que ela trata bastante desses povos mais antigos, digamos assim, né? Como era o exercício da opressão sobre as mulheres. Mas eu não sei te detalhar como era. A gente sabe que na democracia ateniense, por exemplo, as mulheres estavam excluídas, né? Eram não cidadãs. Eram não cidadãs. E o Império Romano, que herda o Código Grego, também as mulheres não podiam nem votar, nem serem votadas, apesar de algumas mulheres terem tido muito poder político, mas não podiam votar nem ser votadas. E você sabe que no Brasil, até a nossa Constituinte de 1891, as mulheres são não cidadãs para a política, né? O termo cidadãos, que está no artigo 70 da Constituição, não incorpora as mulheres. E quando começaram no Brasil a organização e a mobilização pelo direito das mulheres em votar e serem votadas? Quando nasce o movimento sufragista brasileiro? Então, não tem uma data específica, né? Tem um processo. Então, a gente pode dizer que a partir da década de 1880, né? Então ainda no século XIX, quando você tem a Lei Saraiva, quando você tem os primeiros não, mas você vai pegando corpo a questão do republicanismo, né? Então, por exemplo, ali você já tem mulheres que elas tentam furar o esquema, né? Então, por exemplo, a Lei Saraiva, ela falava que qualquer pessoa que tivesse um título superior poderia votar. Então, tem uma história de uma dentista, Isabel Matos, que ela tem títulos, né? E ela vai lá e ela tenta votar e, inclusive, ser votada. Ela tenta ser candidata ainda, né? Então, você começa a ter esse tipo de iniciativas, né? Ainda desorganizadas, né? Atomizadas. Você também tem as mulheres que começam a participar da imprensa. Então, você, por exemplo, ou elas tentam publicar numa imprensa já existente, ou elas criam seus jornais, né? Então, você tem a Josefina Álvares de Azevedo, que, inclusive, que foi muito atuante, né, nessas décadas, 1880, 1890. Então, ela vai fazer peça de teatro, que chama o Voto Feminino, vai se apresentar em praça pública. Ela vai escrever um jornal, que é o jornal A Família. Tem vários jornais dessa época.
E nesses jornais já começam a surgir, então, essas primeiras tentativas das mulheres, por exemplo, de associar o republicanismo, né? A questão da chegada, logo veio a proclamação da República, então tem uma certa esperança ali de que tem um setor, principalmente liberal, que tenta associar já uma ampliação da participação política para as mulheres. Na Constituinte de 1891, mesmo ali você ainda não tem um movimento organizado de mulheres, o protagonismo é todo dos homens. Então, você tem algumas mulheres de círculos mais próximos do poder que elas já tentam influenciar parlamentares, né, constituintes. Mas o movimento sufragista mesmo só vai chegar no século XX, quando, por exemplo, a Leolinda Daltro organiza o Partido Republicano Feminino, em 1910. Ali sim, porque aí você vai ter já documentos. Essa aí é a Leolinda Daltro, já velhinha. A história dela é fantástica, assim, é maravilhosa. Você sabe que ela, inclusive, foi super... ela teve muito preconceito contra ela entre as próprias sufragistas, né? Ela é uma mulher que, no século XIX, faz um movimento indigenista em defesa dos índios, das comunidades indígenas. Mas no século XX ela vai ser essa sufragista, assim, já uma senhora, inclusive, ela vai se candidatar a intendente no Rio de Janeiro. Então, a gente considera que é por aí, 1910, por ali, que você começa para valer o sufragismo no Brasil, que ele vai ganhar corpo, ele vai ter organizações, vai ter documentos, vai ter abaixo-assinado, vai ter decisões. Por que a gente considera 2022 centenário do movimento sufragista? Porque em 2022 foi fundada a principal organização... Em 1922. 1922, há 100 anos atrás, obviamente, foi organizada a primeira organização que você pode realmente falar que era uma organização com foco nessa questão do sufragismo, que é a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Da Berta... É organizado pela Berta Lutz. Antes, lá em final da década anterior, 1918, 1919, ela já tinha criado uma liga pela emancipação da mulher, com uma outra mulher que também é muito interessante, que é a Maria Lacerda de Moura. Só que a Maria Lacerda de Moura, justamente nessa divisão que você perguntou aí, né, se eram mulheres trabalhadoras e operárias, mulheres burguesas lutavam igualmente pelo voto, a Maria Lacerda de Moura, ela vai se desentender com a Berta Lutz e vai falar assim: não entendo a gente ficar só lutando pela questão do voto. E as mulheres, e as trabalhadoras, a questão... Ou seja, ela tinha uma consciência de classe que a levava a colocar o direito ao voto não como a luta principal, mas como uma luta dentre todas as lutas das mulheres trabalhadoras, né? Ela é uma figura assim, muito interessante, que teve muita participação na área da cultura, da arte, né, no Brasil, nessa época, em 1920, nessas 2 décadas aí, antes dos anos 30. A esquerda, dentro e fora do Brasil, sempre carregou a bandeira do voto feminino ou, de alguma maneira, a exclusão estava naturalizada também nos partidos jacobinos e socialistas? Ai, gente, essa é uma grande questão, viu? Vamos pegar aqui, por exemplo, a esquerda no Brasil. Inclusive, no nosso livro, né, desde que a gente está falando dos 100 anos do voto, tem um artigo da Mariana Venturini que ela fala sobre as comunistas, a participação das comunistas na luta pelo voto, né? O Partido Comunista estava nascendo, né? Exatamente há 100 anos atrás, em 1922. Muita coisa aconteceu em 1922.
Sim, você sabe que quando, até fazendo um parênteses, quando eu pensei nesse livro, eu pensei assim, todo mundo vai lembrar bicentenário da independência, todo mundo vai lembrar do centenário da Semana de Arte Moderna, centenário dos 18 Forte, mas ninguém vai lembrar da federação, vai lembrar dos sufragistas. Vamos fazer um livro para a gente marcar também, porque essa história, a história das lutas das mulheres, elas não são contadas, geralmente, elas precisam brigar para contar, né? Então, as comunistas elas participam de maneira marginal nessa época, né, na luta pelo sufragismo, como efeito dos próprios debates dentro do movimento comunista, dentro do movimento socialista, né, de que as prioridades são outras, digamos assim, né? Então, nós estamos aqui. Eu estava, inclusive, revendo alguns textos da Eléa Saffioti, que é uma das grandes marxistas brasileiras, né, dos anos 60, né, que foi a grande tese dela. E você sabe que até os anos 60, a própria Eléa Saffioti, ela tenta falar que nós temos que lutar pelos direitos das mulheres, mas isso não tem como ser algo autônomo, independente. Tem que estar aqui o central e a luta de classes, ou seja, de uma forma assim, de uma leitura marxista bem ortodoxa, né? Isso nos anos 60, imagina lá atrás, né? Nos anos 20. Então, nós temos muita dificuldade de incorporação, mesmo dentro dos partidos comunistas, das perspectivas das mulheres. Uma história que eu estudei muito, que eu também tenho falado muito nesse ano de centenário aí dos comunistas, é a história da Laura Brandão, que foi esposa do Otávio Brandão, e que foi uma mulher, assim, uma comunista fantástica, que, por exemplo, a classe operária, quando surgiu... Só para esclarecer na sua audiência. Otávio Brandão foi um dirigente do Partido Comunista, um dos seus principais quadros teóricos. A Laura Brandão, além de ser uma militante feminista e companheira do Otávio Brandão, ela era irmã do Prestes. Não. Não era? Você está falando da Lúcia. Ah, Lúcia. A Laura Brandão foi a primeira esposa do Otávio. Foi a segunda que era irmã do Prestes, tem razão. Quando eles vão... Aí eles vão para a União Soviética nos anos 30, né? Eles são praticamente expulsos do Brasil, né? E a Laura Brandão vai falecer na União Soviética, e aí o Otávio Brandão vai começar uma relação com a Lúcia Brandão, que era a irmã do Prestes, isso. Mas a Laura Brandão, lá nos anos 20, o foco dela nem era a militância feminista, era a cultura. Ela era poeta, escritora e tudo mais. E ela teve muita dificuldade com os homens do partido, né? Inclusive com o meu avô, digamos assim, né? Meu avô, os dirigentes do partido, quando, por exemplo, o Otávio Brandão... O avô da nossa entrevistada é Luiz Carlos Prestes. Quando eles quiseram fazer, por exemplo, uma biografia dela... Ou seja, por que eu estou falando isso? Eu saí aqui, viajei bastante, mas é para dar exemplos concretos também para as pessoas, de que não era fácil ser mulher dentro dos partidos, nem mesmo dos partidos que lutavam pela emancipação das mulheres, que era o Partido Comunista ou os partidos de matriz socialista ou anticapitalista, de que seja, né? Então, para mostrar que a entrada da mulher no ambiente da política, e que votar e ser votada era uma das formas mais concretas de você expressar que a mulher estava reconhecidamente dentro do ambiente político, não era uma coisa fácil. Até hoje não é, né? O nosso livro também é sobre isso. Mas o Partido Comunista, nesse momento em que é criada a primeira organização feminista, em 22, com a Berta Lutz e assim por diante, ele participava dos movimentos feministas? Não. Havia uma atuação organizada do Partido Comunista no movimento, nesses movimentos feministas e na luta pelo voto das mulheres? Havia, mas era separado. Era pelo BOC, né? Que era o Bloco Operário Camponês. Então, dentro do BOC tinha um comitê, que chamava Comitê Eleitoral de Mulheres. No nosso livro tem um artigo da Mariana Venturini que explica bem, conta bem essa história.
mas elas não frequentavam os mesmos ambientes, elas não... Era uma briga danada entre a mulherada também. Então, nessa época, você tem... Hoje a gente cita as mulheres, né? A gente fala a Berta Lutz, a Carlota Pereira, a Natécia da Silveira, a Elvira Como. Mas elas, cada uma de uma praia diferente, entendeu? Tinha as comunistas, mais tarde vai ter aquelas que apoiam o Getúlio, né? Que tem as mineiras que apoiam o Getúlio, que vão ser muito atuantes. A própria Berta Lutz, ela não tinha relação com Getúlio, mas ela politicamente ela se aproveita da situação. Essa é a Berta Lutz na Conferência da ONU, né, em 45. Ela se aproveita também daquele momento para se aproximar do Getúlio e conquistar isso que foi conquistado, né, em 32 com o Código Eleitoral, mas elas brigavam muito entre elas. A Maria Lacerda de Moura é uma outra. E geralmente qual era o eixo central das brigas, né, ou das discussões? Assim, a diferença é a diferença de classe, né, Breno? Que permeia tudo, né? Então eram as mulheres ligadas à luta da classe trabalhadora e as mulheres de uma classe média, de uma elite, uma classe média alta, que tinham acesso à escolaridade, à escolarização, tinham tempo livre, né? A gente tem uma personagem, que eu não falei o nome dela aqui ainda, até acho que a gente tem a foto dela, a Almerinda Gama, né? A Almerinda Gama, ela é uma sufragista, ela era datilógrafa, aí ela está datilografando, aí ela era, inclusive, uma das lideranças no sindicato das datilógrafas. Aí ela votando Almerinda Gama, porque nessa época você tinha os representantes classistas, né? Você votava também para deputado de representantes classistas, então ela tentou ser na Constituinte de 34, né? Constituinte. Então, ela tentou ser constituinte. Não deu certo, né? Seria ela e a Carlota Pereira as nossas constituintes, né? Acabou sendo só a Carlota Pereira. Então, a Almerinda Gama, a gente tem também um capítulo no livro só sobre a Almerinda Gama, que é escrito pela Cibele Tenório, que é uma pesquisadora, só sobre a Almerinda, né? Então, a Almerinda é essa mulher negra, trabalhadora, operária, que tenta participar, e ela vai participar da federação com a Berta Lutz por uns 3 anos. Quando ela sai, o que ela revela é justamente o seguinte, gente, eu não tenho o tempo que essas mulheres têm, eu não tenho a roupa que essas mulheres têm, se eu precisar entrar no Palácio Tiradentes. Aí mostra a questão racial e a questão de classes, né, que também permeia o sufragismo. Então, você tem isso dentro do sufragismo, né? A exclusão das mulheres negras, né? E você tem também uma dificuldade das mulheres trabalhadoras de participarem das mesmas atividades da mesma forma. Então, existia, né? Mas era separado. Ana, o voto das mulheres no Brasil ele foi conquistado em 32. Mas elas já podiam eleger e serem eleitas, por exemplo, para direções sindicais e partidárias? Breno, sabe que eu não sei, não fiz essa pesquisa da área sindical, não tenho essa pesquisa em mãos, assim, e de partido, eu sei disso, eu sei que foi fundado o partido esse partido só de mulheres, né, em 1910, que é o Partido Republicano Feminino. Nessa época não se usava, inclusive, feminista, né? A palavra, né? Então, você tem a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, Partido Republicano Feminino, né? Não tem ainda a palavra feminista usada como a gente usa hoje. E eu sei da história dos comunistas, do Partido Comunista, é que você tem uma democracia interna, mas você tem uma exclusão das mulheres. Das direções. Por exemplo, uma exclusão formal ou uma exclusão orgânica? Ela não é formal. Havia uma regra que impedia? Não. Tanto é que, por exemplo, a Laura Brandão, né? Inclusive tem uma tese de doutorado sobre a vida da Laura Brandão, se der tempo eu mostro para vocês.
que é muito interessante, que mostra isso. A Laura Brandão foi uma das maiores comunistas brasileiras da década de 20, né, de 100 anos atrás. Mas ela não se filiou organicamente ao partido. Ela nunca filiou, nunca assinou a ficha, né? Porque ela também percebia isso e ela não queria ficar submetida. Olha só, ela tinha mais liberdade para ser comunista, não sendo organicamente do partido. Inclusive, ela editava a classe operária. Naquela época, a classe operária recebia muitas cartas, né, dos leitores. Ela respondia às cartas. A classe operária era o nome do jornal do Partido Oficial. Comunista naquele momento. Exatamente, 1925, se eu não me engano, né? Ele foi organizado. E agora, oficialmente, era o Otávio Brandão, né? Que era o responsável. Mas ela estava ali por trás, trabalhando muito. Você corrigia o jornal, ia para a porta da fábrica entregar o jornal. Ela era uma militante, né, do jornal, mas ela nunca quis se filiar ao partido. E segundo a biógrafa dela, professora, estou tentando lembrar, Maria Lúcia Bernardes, eu acho, de Campinas. Vocês estão vendo na tela a capa facsímile da classe operária, quando isso aqui deve ser de 1929, né? 29, né? 28, o Bloco Operário Camponês, que a Ana citou, é uma coalizão eleitoral que o Partido Comunista lança em 1928 ainda, e que participa, inclusive, da disputa presidencial. Minervino de Oliveira era um militante comunista operário, negro, chegou a ser candidato a presidente da República em 1930. E aí havia o Comitê Eleitoral das Mulheres nessa coalizão, né, Ana? Exato. Tinha um comitê só das mulheres. E nesse comitê se debatia sobre essa questão da busca, da conquista pelo direito das mulheres de participarem das eleições, de votarem, serem eleitas, serem candidatas, né? O decreto... Mas para as comunistas sempre tudo muito difícil, sabe, né? Então, por exemplo, depois, na época desse jornal aí, 1928, 29, 30, por aí, porque depois eles vão o Minervino vai ser candidato, né? E depois eles vão se opor, né, ao Getúlio, né? A como o Getúlio vai assumir ali o poder, a Revolução de 30, tudo. Eles vão ser mandados embora, né? A Laura Brandão vai morrer no exílio, não vai poder voltar ao Brasil. Claro. O decreto 21076, de 24 de fevereiro de 32, assinado por Getúlio Vargas, estabelecia o voto das mulheres, embora tornando facultativo. O voto obrigatório das mulheres ocorreria apenas depois de 1965, ironicamente, sob a ditadura militar. Exatamente. Só aí que a gente teria a plena equivalência entre o voto masculino e o voto feminino, 1965. Essa mudança, em 1932, foi principalmente fruto da mobilização das mulheres ou um cálculo eleitoral de Getúlio Vargas? Pois é, você sabe que tem essa polêmica, né? E, inclusive, tem gente que fala o seguinte, que o direito ao voto das mulheres foi um presente de Getúlio. E não teve nada disso, Breno, não teve nada disso. É óbvio que toda mudança política, ela também é fruto de circunstâncias e de conjunção de fatores, né? E essa não é diferente. Mas o que as pesquisadoras que foram aos documentos, que foram pesquisar a fundo, né? Descobrem, o que elas descobrem é que não é assim também, não teve tanto esse cálculo aí que o Getúlio, não foi fácil entrar a questão do voto das mulheres no Código Eleitoral de 32, como alguns falam, não. Teve uma articulação muito forte por parte dessas organizações. Elas foram se enfiando, elas foram tentando participar das comissões, elas foram articulando com lideranças. Por exemplo, você tem as mulheres, principalmente tem as mineiras que apoiaram o Getúlio, que é a Elvira Comel,
porque quando tem a Revolução de 30, você tem alguns comitês nos estados também, né, de apoio à Revolução. E você tinha mulheres também organizadas. E eram mulheres que tinham trânsito também, e inclusive com os ministros que vão assumindo, né? Com Oswaldo Aranha, com até o que é da família Collor, né? Acho que é o Lindolfo Collor. Elas têm acesso a essas figuras dos ministros e elas têm acesso a parlamentares mais sensíveis também à causa, digamos assim. Porque é interessante que você tem, desde lá do século XIX, você sabe que você tem até lá desde o começo do século XIX, quando, por exemplo, em 1834, se eu não me engano, 10 anos depois da nossa Constituinte Imperial, de 1824, você tem uma primeira reforma, você tem o José Bonifácio e tem um outro parlamentar que já tentam, 1830 e pouco, na reforma constitucional, incluir o voto de algumas mulheres. Tem toda uma especificidade, acho que não dá tempo a gente entrar nisso aqui agora, de quais seriam essas mulheres, como elas poderiam votar e tudo mais. Depois, na segunda metade do século XIX, você vai ter parlamentares que você vai nos anais, né, da Câmara e no Congresso aqui no arquivo, você vai ver parlamentares defendendo o direito ao voto das mulheres, inclusive se apoiando em parlamentares britânicos, se apoiando em debates que estão se dando na Europa. E não vai ser diferente nas décadas de 20 e 30, você vai ter homens sensíveis a essa causa. Então, uma parte do movimento sufragista era encontrar essas figuras, né? Por exemplo, elas vão encontrar apoio dentro da Igreja Católica. E dentro da Igreja Católica, elas vão precisar fazer concessões. Então, por exemplo, era um grande debate entre elas, olha, não podemos falar da questão do divórcio, porque se a gente falar da questão do divórcio, a gente vai perder o apoio de tais parlamentares, que para eles era impossível, né? Eu acho que é um pouco como é hoje a questão do aborto, nem fala essa palavra, não pode nem falar essa palavra, que senão você vai perder apoio. Então, a questão do divórcio lá nos anos 20 era como a gente falar da questão do aborto hoje, né? Então, elas vão costurando. Então, para entrar a questão do direito ao voto das mulheres no Código de 32, não foi fácil, não foi simples. Não, elas eram colocadas na comissão, aí a comissão expulsava. Elas aproveitavam festas e eventos que tinham, né, dessa corte, né, de quem está no governo e tal, para ir buzinar no ouvido dos políticos, que eram os homens, né? Elas vão ter, nós vamos ter, por exemplo, o senador Sherman, que é um dos primeiros projetos Abel Sherman. Um dos primeiros projetos que a gente tem para valer, né, no nosso Congresso, no Senado, de ampliação dos direitos políticos para as mulheres. Então, a esposa dele era do círculo da Berta Lutz, então a esposa meio que convence ele ali também. Ou seja, era uma forma muito palaciana de fazer política, mas que as mulheres não dominavam, elas estavam aprendendo também, né? Isso que eu acho interessante da pesquisa. Não houve grandes movimentos de massa sufragistas no Brasil, como ocorreu nos Estados Unidos e na Europa. Não. Inclusive, tem registro de uma manifestação que teria acontecido em 1917, até acho interessante, foi no ano da Revolução Russa, né? Que teria sido organizada ainda sob a liderança da Leolinda Daltro, porque você tem uma substituição de lideranças, né? Até 1917, 1918, ainda a Leolinda é a grande líder sufragista. Tanto é que ela falavam na imprensa nossa, né, que ela era a Pankhurst brasileira, né, a Emmeline Pankhurst, que foi uma das sufragistas mais conhecidas britânicas e que elas tinham umas ações mais radicalizadas, digamos assim. Elas jogavam pedra nas vitrines, elas colocavam bomba nas caixas de correio, elas tinham umas ações, né, tem um filme até que mostra bastante isso, né? O filme sobre a sufrageta. Uhum. Então, eles falavam que a Leolinda Daltro era mulher diabo, era mulher vermelha. A Leolinda Daltro foi uma das que foi mais estigmatizada, né?
E tem uma substituição de liderança quando chega a Berta Lutz. E quando chega a Berta Lutz, vindo da Europa, vindo da França, Inglaterra, que ela estudou lá, né? E já com relação com as sufragistas norte-americanas, que é a Carrie Chapman, que vai ter muita influência sobre a Berta Lutz, ela já chega assim, olha, Leolinda Daltro, esse povo é uma coisa, o nosso sufragismo é outro. Nós somos educadas, bem vestidas, estamos aqui com vocês, homens, queremos dialogar. Ou seja, tem uma substituição de liderança e de uma outra forma de fazer, sabe? A Leolinda Daltro, ela era mais misturada até com as mulheres mais pobres, as mulheres mais vulneráveis. Ela tinha cursos, né? Ela fazia os cursos de costura. Tem uma história, inclusive, de que ela tinha treinamento de tiro para as mulheres, treinamentos com armas para mulheres. Isso foi uma das coisas que mais estigmatizou ela também, né? Porque ela falava que assim, as mulheres tinham que saber se defender sob vários aspectos, né? E a Leolinda Daltro, que é quem assume a Berta Lutz, que assume a liderança na década de 20, tem uma outra pegada, né? Ela é já desse viés mais palaciano, digamos assim. Esses movimentos... Essa é uma das diferenças dela com a Natécia da Silveira, porque a Natécia da Silveira era mais envolvida com as lutas das trabalhadoras. Aí sim, tinha greve, tinha piquete, né? Tinha panfletagem nas tinha outro movimento, né? Havia uma participação das mulheres negras nos movimentos feministas daquele momento? Pois é, por isso que eu te contei a história da Almerinda Gama. Sim. A Almerinda Gama foi uma das pouquíssimas chegaram nesse status, e poucas eram envolvidas. E a própria Almerinda Gama, ela conta isso, né? Ela fala isso, que as mulheres trabalhadoras não tinham tempo, né? Elas estavam no trabalho. E à noite, que é uma das grandes questões da participação da mulher na política, até hoje, né? A exclusão da mulher na política também passa por aí, né? Porque a mulher, ela soma o trabalho doméstico com o trabalho fora da casa e tudo. Claro. E aí ela fala, a Almerinda fala, olha, a gente não tinha nem roupa para ir nas atividades delas. Porque quais eram as atividades mais sufragistas, assim? Eram chás da tarde, coloniais, sabe? Essa coisa assim, vamos aqui organizar um abaixo-assinado. A imprensa da época tinha muito isso, chá das 5, sarau literário. Saraus. Era uma coisa que as mulheres trabalhadoras não tinham como se envolver, né? Plenamente, óbvio. Né? Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi, que saco vazio não para de pé. Lembrem-se que há 5 formas de fazer. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu demais quando assistirem nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Quero também informar que nós estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura anual de Opera Mundi ou uma assinatura mensal com valor mínimo de R$ 48. Quem fizer essa assinatura anual ou mensal com valor mínimo de R$ 48 receberá como brinde um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. O brinde vale por tempo indeterminado, a nossa promoção não tem data para acabar, mas os bonés podem terminar. Portanto, corram para fazer a assinatura solidária e receber o boné de brinde. A gente está comprando boné diretamente do movimento, ou seja, um boné legítimo
do MST. A assinatura solidária para obter esse brinde pode ser feita no endereço operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, operamundi.com.br/apoio. Ana, o Brasil não foi dos últimos países em adotar o voto feminino, mas é uma das nações com o mais baixo percentual de mulheres ocupando cargos parlamentares e executivos no Ocidente. O que explica esse cenário tão complexo, tão duro? Exatamente. Olha, estava aqui pensando, Argentina. A Argentina, ela foi ter o direito ao voto das mulheres já quase no final dos anos 40, bem depois do Brasil. E hoje, a participação das mulheres na Argentina é muito maior que o Brasil. O Brasil ainda pontua entre todo ano sai, né, pela União Interparlamentar Mundial, a OIP, um ranking de participação das mulheres na política, no executivo e no parlamento. Eles analisam 190 países. O Brasil sempre está ali na faixa dos 145, 146, 150. Imagina quantos países estão na nossa frente em participação das mulheres, né? No parlamento e no executivo. 90 anos depois a gente começar a votar, eu tenho falado muito esses dados, quem já me escutou vai achar repetitivo, mas é que eu acho eles muito chocantes. Nas últimas eleições de 2020, somente 12% de prefeitos e prefeitas eleitas são mulheres. Somente 16% de prefeitos e de vereadoras, 16% são mulheres. Então, a nossa exclusão da mulher na política, ela está em todos os níveis, do município, estado. Nós temos uma governadora, né, que é a Fátima, e com dificuldades de candidaturas para a próxima eleição, e presidencialmente também a gente só teve uma mulher que chegou ao topo da carreira de Estado, digamos assim, né, ao topo de um cargo eletivo de Estado, que é a presidência da República. Tem sido feitas muitas pesquisas, principalmente com a questão em relação às cotas. A nossa legislação de cotas vai fazer 25 anos, né? Então, meados dos anos 90, a gente começa o estabelecimento de cotas. O que tem sido revelado pelas pesquisas, muitas estão em produção, né? Mas se você já acompanha o histórico, o que a gente percebe é o seguinte: você vem com uma política de cotas. Tá, então você foi uma conquista das mulheres, né? Então tem que ter cotas, 30%, etc. Aí vem o establishment, vem o mainstream e dá uma volta em você. Ah, tá. Então, se a gente tem que ter 30%, então vamos aumentar o número de candidatos. Entende? Então, sempre tem um mecanismo que é como uma coisa de inércia, sabe? Que tenta... Tá, a gente avança um pouquinho, mas vamos fazer isso aqui só para não mudar tanto, entendeu? E aí, quem sai as cotas no Brasil se estabelecem sobre as listas de candidatos e não sobre o parlamento. Exato. Não, mas são poucos países que têm assento no parlamento. Você está falando cadeira no parlamento? Não, é que existem cotas de dois tipos. A maioria dos países tem cota sobre as listas de candidatos. Maioria. Há países que têm reserva eleitoral, ou seja, que são obrigatoriamente o parlamento tem que ser X% de mulheres. Sim, mas até para você ter cota nas listas, por exemplo, agora teve eleição na Colômbia, né? Aí eu estava lá vendo como são as listas. Você tem que colocar uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, desde as como é que chama? As primárias, né? Desde a organização das chapas. Aqui o nosso é um listão aberto, né? Que aí você teve essa estratégia de aumentar. O voto é uninominal, nem dá para fazer cota. Sim, que você abre o número de candidatos e você tem a questão do poder econômico muito forte, né? O Brasil ele tem um histórico de desregulamentação, digamos assim, né? Dessa questão
do uso dos limites, né, do poder econômico para as campanhas, né? Agora que você teve essa questão de não poder o apoio empresarial, por exemplo, vou te dar um exemplo, 2014 para 2018 teve aquela decisão do TSE dos recursos, né? Fundo partidário, fundo eleitoral, 30% obrigatoriamente para as mulheres. Você teve um salto que você nunca teve na história de participação das mulheres na Câmara. Eu até tenho esse gráfico. Você tem um gráfico super estável da participação das mulheres na Câmara dos Deputados, inclusive nos 2 governos Lula e Dilma. Ele não aumenta muito, aumenta pouquinho. E 2018, quando você coloca dinheiro na campanha das mulheres, você tem um salto, vai para 77%, né? Você tem um salto de 50% de mulheres nessa Câmara, que é das mais significativas para você aferir participação da mulher, né? Então, eu já falei 2 coisas aqui, né? O nosso sistema eleitoral, como ele é montado, né? De uma forma difícil de você mudar, e ele é montado para manutenção do poder dos partidários, inclusive, né? De quem já dirige os partidos, né? De quem já tem poder nos partidos. Você tem essa questão do dinheiro, porque agora, mesmo chegando dinheiro obrigatoriamente para as mulheres, uma coisa que a gente observa, por exemplo, em 2018 eu fui candidata. Uma coisa que a gente observava quando a gente encontrava candidatas de outros partidos é que as mulheres de muitos partidos não sabem como acessar esse direito, como conferir se esse direito está sendo aplicado e como que ela pode saber se ela está sendo ou não passada para trás, digamos assim, né? Então, é super complexo, né, essa situação. Fora isso, Breno, e aí eu quero até indicar assim, pesquisadoras que fazem. Tem uma pesquisadora que é a Marlise Matos, que está no nosso livro, da UFMG, que ela faz pesquisa em profundidade sobre a questão da participação da mulher na política. Tem questões que nós consideramos menores, mas elas não são menores, que dificultam o acesso da mulher ao espaço da política. E elas passam pelo formato que é o nosso sistema político partidário, né? Então, elas passam assim, até por coisas assim, horário da reunião, local da reunião, formato da reunião. Se essas mulheres elas são acolhidas nas suas condições de mães, né? Você sabia, tem uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, todo mundo que teve aula comigo sobre essa questão do gênero, eu falo para eles. Eu falo assim, gente, vocês sabiam que até 2016 o plenário do Senado não tinha banheiro feminino? É uma forma que eu mostro como a exclusão das mulheres ela está na parede, ela está no físico, ela está no tijolo, ela está até na nossa estrutura física. Os nossos prédios, ou os nossos edifícios, ou lugares onde a gente se encontra como sociedade para tomarmos decisões importantes na política, elas não são acessíveis para as mulheres. Até uma mulher senadora, eleita senadora, tinha que dar a volta não sei aonde para achar um banheiro, que parece uma coisa menor, mas não é uma coisa menor. Claro. Ana, então, são vários fatores. Em 2010, o Brasil, a esquerda apresentou uma candidatura de uma mulher que foi eleita, Dilma Rousseff. Em 2014, ela foi reeleita. Em 2018, a esquerda apresentou como vice de Fernando Haddad, Manuela Dávila. Em 2018, a esquerda não apresenta uma candidatura de uma mulher nem para presidente, nem para vice. Isso é um retrocesso? Essa pergunta já me fizeram 1000 vezes. Tem muita gente fazendo essa pergunta. Não. Não necessariamente é um retrocesso. Porque você não afere... O que eu acho que é um retrocesso
é que você tem um país com tantos partidos, nós somos quantos partidos, né? Esse é um dos grandes dramas aí do nosso sistema, né? Político, partidário. E que poucas mulheres, se você pega todos os partidos que vão lançar candidatos à presidência, e você tem poucas mulheres presidenciáveis em todos os partidos, isso é problema. A gente considera, como pesquisadores, como quem pesquisa o tema. Porque o que você percebe, você não está olhando o partido X ou Y, você está olhando o sistema. Como que as mulheres acessam esses espaços, né? Assim como a gente olha também o número de mulheres nos núcleos centrais, os partidos, número de mulheres presidente de partido, vice-presidente de partido, entende? Então, você vai olhar o sistema. O fato de que nós temos uma eleição nesse ano que realmente é polarizada e tem que ser polarizada, digamos assim, eu defendo que seja assim, né? Tem gente falando aí contra a polarização, mas a gente acho que já superou esse debate. Você vai afunilando a possibilidade também, por conta desse sistema, de mulheres acessarem esse lugar, né? De serem o principal nome. Mas a gente não olha só isso, a gente olha os programas dos partidos, ou os programas das frentes, ou os programas das alianças para as mulheres. E aí, nesse sentido, é que a gente dá essa ponderada e não necessariamente é um retrocesso o fato de você não ter uma mulher candidata nesse campo específico. Você está falando de um campo, eu estou falando das eleições como um todo, você está falando do campo da esquerda. Eu estou falando no campo da esquerda, se é ou não um retrocesso, pela primeira vez desde 2010, não ter uma mulher na chapa presidencial. O ideal é que você tivesse pelo menos uma mulher candidata a vice, né? Na chapa presidencial, claro. Na chapa presidencial. Agora, é um retrocesso, então? Não ter na chapa presidencial? Não acho, porque não é o único critério. Tá certo. Não o voto das mulheres tende a ser historicamente mais progressista ou mais conservador que o dos homens? Há estudos a esse respeito? Deve ter, mas eu não tenho. Não sobre o Brasil. Eu não sei falar agora, mas deve ter estudos nesse sentido. Mas eu não tenho. É uma questão interessante. É uma questão interessante. As pesquisas recentes mostram que o Lula entre as mulheres tem uma votação muito superior do que entre os homens, na comparação entre Lula e Bolsonaro. Já é um indicativo de que a questão dos direitos das mulheres constituem uma fortaleza da esquerda na comparação com a direita. Ana, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Antes de fazer essas duas perguntas, eu queria que a produção voltasse a colocar na tela o livro do qual a Ana foi organizadora e uma das coautoras. É um livro muito interessante. Eu sugiro a todos que comprem esse livro. Ele pode ser comprado em sites, né? Sites digitais. Ele pode ser comprado na Livraria Anitta ou no Instituto Estudos de Você. Na Livraria Anitta ou no Instituto E Se Fosse Você. E Se Fosse Você. Tá certo. Deixa eu só falar uma coisinha sobre o livro. Anitta Garibaldi, o endereço do site. Vou pedir para a produção colocar também na tela o endereço do site para as pessoas poderem anotar, que eu mesmo não sei aqui de cabeça. Qual é o endereço? É Anitta. Livrariaanitta.com.br. Livrariaanitta.com.br. Está na área de comentários também, no YouTube, a produção já inseriu esse dado. Livrariaanitta.com.br e adquiram o livro 100 anos da luta das mulheres pelo voto no Brasil. É o caso do Brasil, o caso da Argentina. É uma coletânea, né? 100 anos da luta das mulheres pelo voto, e abarca o caso brasileiro, o caso argentino, o caso uruguaio, não é isso? É. Muito que bem.
Deixa eu só falar uma coisinha, você estava falando da Claro. Dilma, a Dilma faz o prefácio desse nosso livro, nós temos 2 Ah, prefácios, um deles é da presidenta Dilma, perfeito. ela conta um pouco aí. Pois bem, então as nossas 2 perguntas para encerrarmos a conversa. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Então, eu peguei coisas que eu acabei de ler, então eu acho que muita gente deve estar indicando, que é o Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, então muita gente deve estar indicando. Muito bom. A gente entrevistou o Jefferson Tenório há 1 ou Eu 2 não meses. vi, eu vou pegar para ver, não vi. Ele é muito, nossa, é muito bom, muito bom, muito bom. O livro é Mas muito bom. eu trouxe um outro também, da Gabriela Tunes, não sei se está aí, que chama Máscaras no Varal. A Gabriela, ela participou tem um concurso que o pessoal do Instituto Marielle Franco está fazendo todo ano, um concurso de textos, de ensaios, e aí ela não chegou a ganhar o concurso, mas ela ficou nas finalistas, e o texto dela é muito bom, é sobre as mulheres na pandemia, ela pega a questão das mulheres na pandemia, e aí ela fala, a revolução é preta, feminista e imparável, né? Ela vai contar muito dessas coisas que a gente conversou aqui hoje, mas sobre hoje, né? Como está essa luta das mulheres hoje. Perfeito. Filme ou série? Qual a sugestão? É um documentário que está em formato de série, da Nara Leão, O Canto Livre de Nara Leão. Eu percebi vendo que eu não conhecia nada da história da Nara Leão. Fiquei muito impressionada, foi uma mulher muito forte, gente, uma mulher realmente. E que ela enfrentou um dilema que a Berta Lutz e outras mulheres que vêm de uma certa. que já nascem dentro da elite, digamos assim, né, ou de uma classe média alta, que em algum momento elas percebem, né, que as questões sociais profundas, né, questões de classe, questão de raça também. O Canto Livre de Nara Leão. A plataforma é o Globoplay, né? É. Ótima série. Mais alguma série ou algum filme? Não consigo ver nada, não tenho tempo para não estou tendo tempo para nada. Ana, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão simpática, interessante e informativa. Aprendi muito sobre a luta pelo voto das mulheres no Brasil. Muito obrigado. Obrigada, Breno, e todo mundo que acompanhou. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.